O livro de Josué, capítulo de número 3, a travessia do Jordão, para que a gente possa manter sintonia com o tema que vocês proporam para esses 47 anos da nossa ADS Horizonte. Josué, capítulo de número 3. É bom ouvir barulho de folhas, né? Glória a Deus. Não sei se daqui a 10 anos a gente vai ouvir barulho de folhas, né? Espero que sim. Aleluia. Glória a Deus. Josué se levantou de madrugada e, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levantando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixe uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima e se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se no montão, uma grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança
do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão. E tendo todo Israel, passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Vamos tomar os nossos assentos. Meus irmãos, sem dúvida, este aqui é um dos capítulos mais lidos da conquista da terra de Canaã. Penso que todos nós conhecemos, talvez uns mais profundamente, outros menos, a história do povo de Deus, desde a sua saída do Egito, como que essa saída aconteceu, os milagres que Moisés operou diante de Faraó, e depois a saída do povo de Israel, e os milagres que começaram a acontecer. E um dos primeiros milagres que acontece é exatamente a travessia do Mar Vermelho. Como que Deus operou para que o povo de Israel atravessasse o Mar Vermelho e depois todo o exército de Faraó morresse submergido nas águas do Mar Vermelho. A partir daí, a vida do povo de Israel foi uma vida de altos e baixos. De altos e baixos, porque o povo, na sua incredulidade, diversas vezes reclamaram. Algumas vezes, eles reclamaram para Moisés: Moisés, por que você nos tirou do Egito para vir morrer aqui? Antes estivéssemos no Egito, temos saudade das paneladas, das cebolas, dos pepinos. Eles saíram do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Por conta disso, toda aquela geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima, não entraram na terra prometida, à exceção de Josué e de Caleb. E o texto que foi lido aqui, como tema desta mensagem, se esta passagem aqui é uma das passagens mais triunfais, a passagem que nós lemos é uma das passagens mais tristes, quando Moisés envia os 12 espias para poder observar a terra de Canaã. 10 deles voltam com um relatório extremamente negativo, e 2 deles, Josué e Caleb, volta com um relatório extremamente positivo. Tudo que os 10 espias viram, Josué e Caleb também viram. A única diferença é que Josué e Caleb conservavam na sua memória, nos seus corações, a promessa de que aquela terra era deles. Isso fez toda a diferença na forma deles enxergarem, na forma deles verem a terra de Canaã. E o texto de Josué é um texto marcante, porque aqui nós já temos a narrativa já acontecida dos 2 espias que foram até a cidade de Jericó, e Raabe, a meretriz, esconde eles, guarda eles, e eles levam o relatório para Josué. E aqui eles começam a marchar para poder finalmente entrar na terra de Canaã. E aqui nós temos aquilo que ficou conhecido como a passagem do Jordão, a travessia do Jordão. Eu quero iniciar falando sobre essa travessia do Jordão, fazendo uma pergunta para você. Na nossa caminhada, na sua
quantas barreiras você identifica no caminho para que você possa não apenas conquistar as suas vitórias, mas cumprir também a vontade de Deus na sua vida? Sabe o que acontece? Não muito raro, a gente reluta em ir além de nós mesmos. Temos medo do que vem pela frente. Preferimos a segurança. Preferimos o que vemos. Preferimos aquilo que é controlável. Esse negócio de sobrenatural, esse negócio que eu não sei o resultado disso, em que vai dar, porque uma coisa é você ler a história completa, outra coisa é você fazer parte da história, sem que a história ainda se complete. Eu fico imaginando o povo de Israel, eu fico imaginando os israelitas com a obrigação de irem além de si mesmos e aceitar o desafio que Deus estava pondo diante deles. Por que aqueles que tinham de 20 anos para cima, nenhum deles entrou na terra de Canaã? Incredulidade, medo, murmuração, não reconheceram o poder de Deus, não reconheceram as promessas de Deus, duvidaram daquilo que Deus havia prometido. E agora eles estão diante do grande obstáculo que era o Rio Jordão. E não era o Rio Jordão na sua época normal. Hoje você vai em qualquer rio, nesse tempo de seca, os rios, a maioria deles você consegue passar com a água por aqui, a água batendo nos joelhos. Os rios estão com seus leitos esvaziados. E isso acontecia com o Jordão em determinada época, só que na época da colheita, o rio Jordão transbordava as suas ribanceiras. Então era extremamente difícil atravessar o rio Jordão. E o grande obstáculo que o povo de Israel tinha era exatamente a travessia do Jordão. A travessia do Jordão inauguraria uma série de outras vitórias, de outros enfrentamentos que o povo de Israel teria, a exemplo da derrubada de Jericó, que estava bem próximo. Assim que eles atravessassem o Jordão, eles já estariam próximo da cidade de Jericó para finalmente conquistá-la. Mas entre Jericó, que seria a próxima batalha, estava o Rio Jordão, que corria entre eles e a terra prometida. Às vezes existe apenas uma barreira, apenas o rio, apenas algum vale entre nós e o cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas. É assim que a vida acontece. Eles não poderiam iniciar a sua luta contra o inimigo antes de vencerem esse impedimento, que é a travessia do Rio Jordão. Havia um rio entre eles, um rio que os separava de tudo aquilo que eles iriam desfrutar quando eles conquistassem a terra prometida. Meus queridos irmãos, as conquistas das nossas vitórias não é algo simples, não é algo automático, não é algo natural. A conquista das nossas vitórias, via de regra, é algo sobrenatural. Vai para além da nossa compreensão, vai para além do nosso entendimento. E aqui eu aprendo uma verdade. Dizem que uma viagem de 1000 quilômetros, ela começa com o primeiro passo.
Outro dia, estava indo para Goiânia e pensando nos 220 quilômetros que separam a casa dos meus filhos da minha casa, eu já pedi isso várias vezes. Eu disse, está longe, mas quando eu fiz o retorno e passei pela portaria do condomínio, eu disse, está mais perto. Está mais perto. Eu já andei 1,5 km, eu estou mais perto. Toda viagem, seja ela curta ou longa, ela começa com o primeiro passo. Ela começa com os primeiros quilômetros. E esse primeiro passo, ele é geralmente o que nos mais causa medo, os que mais nos causa pavor. Sair de um emprego, ir para outro, mudar de uma cidade para outra, assumir uma responsabilidade que ainda não assumimos, fazer alguma coisa diferente. Eu fico imaginando quando Deus aparece para Noé e disse, Noé, venho com um grande desafio para você. E Noé disse, fala, constrói uma arca. Se nunca havia havido um protótipo de arca, foi preciso de Deus detalhar as dimensões da arca, o material da arca, falar tudo para Noé acerca do que era uma arca. Depois Deus aparece a Abraão, e Abraão está na sua terra, está ali, os negócios tudo organizadinho, gado no pasto, vacinadinho, morava perto da casa do pai, almoçava na casa do pai, tinha os amigos ali em Ur, e de repente Deus chega para ele e disse, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar. Não tem Waze, não tem Google Maps, vai para um lugar que eu te ordenei. Oh, Deus vivo. E diz a Bíblia que Abraão ouviu a voz de Deus e colocou o pé na estrada. Amém. Foi honrado pela sua fé. O primeiro passo, geralmente, é o que mais nos bota medo, especialmente se esse passo significa atravessar um jornal, atravessar um rio. Quando esse rio tem uma ponte, quando esse rio tem um navio, quando esse rio ele tem todos os recursos para a gente poder atravessá-lo, a gente fica absolutamente tranquilo. Mesmo às vezes, com todo o recurso, a gente fica com medo. Eu fui em uma fazenda no estado do Pará, que na volta a gente teve que fazer a travessia de um rio, e uma balsa enorme, só que ela encheu de carreta de gado, e ela ficou pendente do outro lado. Eu olhei para o meu amigo que me levou para essa visita, e para o meu filho, eu digo, eu sou muito corajoso, porque esse trem pode afundar no meio do rio, e eu não sei nadar. Então a gente tem medo, a gente quer segurança, sim ou não? A gente quer ou não quer segurança? A gente quer segurança, a gente precisa de segurança, a gente quer saber se o carro está revisado, a gente quer saber se a saúde está boa. Nós somos uma geração carente de segurança. Essa geração nossa não construiria arca, não. Essa geração nossa não sairia de Ur como saiu Abraão, porque é uma sociedade altamente tecnológica e a gente precisa de todos os parâmetros para a gente poder dar os nossos primeiros passos. Mas aqui Deus instruiu a Josué e disse: Josué, eu agora começarei a engrandecer o seu nome aos olhos de todo o povo de Israel, para que eles saibam que como eu estive com Moisés, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo.
contigo. Aleluia! Jairo suíno, ele diz: somos todos confrontados com uma série de grandes oportunidades. Mas aí vem o resto, esplendidamente disfarçadas em situações impossíveis. A gente quer uma grande conquista, mas a gente não quer os disfarces que essa grande conquista traz. Foi isso que fez naquela noite, naquele dia fatídico do capítulo 13 e 14 de Números, muita gente morreu porque murmuraram, e houve choro, houve morte no arraial, porque eles não acreditaram, mesmo diante do relatório positivo de Josué e Caleb. Eles não acreditaram. Queridos, existem muitas oportunidades que elas vêm disfarçadas de situações difíceis, que elas vêm disfarçadas de situações impossíveis. Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, vou te fazer uma grande nação, mas com uma mulher estéril, com uma mulher que não gerava filhos, com uma mulher idosa. Uma grande oportunidade disfarçada de situação impossível. Quando o anjo aparece a Maria e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, porque você vai ser a mãe do Salvador. Uma oportunidade disfarçada de uma situação impossível. Ela diz: impossível, porque eu sou uma menina, eu estou prometida em casamento, mas ainda não me casei, o casamento não se consumou. Como pode ser isso? O anjo disse: não temas, Maria, o Espírito de Deus te envolverá, e a glória do Altíssimo te envolverá. Ela visita a casa de Isabel, sua prima, e quando ela chega lá, Isabel, que também era estéril, estava grávida de João Batista de 6 meses. Aleluia! O menino salta do ventre de Isabel, cheio do Espírito de Deus. E Isabel disse: que alegria ter aqui na minha casa a mãe do Salvador. Oportunidades, às vezes disfarçadas de impossibilidades, de situações impossíveis. E cada um de nós chega um dia ao nosso próprio Jordão. Chega um dia em que a gente tem que atravessar, em algum ponto da vida, em que a gente tem que decidir acreditar ou não acreditar. E o que o povo de Israel fez? Por princípio, aquilo que eles fizeram se estende até nós. E eu queria exatamente falar o que devemos fazer quando tivermos de atravessar o nosso próprio Jordão, o nosso próprio rio, as nossas próprias barreiras, que às vezes são intransponíveis. A primeira coisa que a gente tem que fazer é preparar o nosso coração. Diz o verso 1: Israel se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem o Jordão. Ali, na margem do rio Jordão, os israelitas montaram acampamento. Olha para cá. As regras de Deus são claras, e a gente não pode burlar as regras de Deus. Nadab e Abiú aparentemente estavam fazendo o que é certo: oferecer sacrifício, porque eles foram escolhidos para oferecer sacrifício. Mas um detalhezinho fizeram com que eles morressem fulminados, porque levaram fogo estranho perante o altar do Senhor. Ou seja, quando Deus determina, a gente tem que dar atenção naquilo que Deus determina. Glória a Deus. Josué chega para o povo e diz: chegou a hora, é a hora da nossa vitória.
É a hora de tomarmos posse da terra prometida. E ele diz: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Vou repetir: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Ora, queridos irmãos e irmãs, se os israelitas esperavam que o Senhor lutasse por eles, qualquer tipo de pecado faria com que o povo sofresse uma derrota. Isso ficou claro mais à frente, porque depois que o povo conquista Jericó, que era uma cidade inconquistável por conta das suas extensas muralhas, eles foram para conquistar Ai. E aí eles menosprezaram. Lá tem pouca gente, o exército é fraco, a gente vai escolher aqui alguns homens e conquistaremos Ai. Só que Acã não observou aquilo que Deus havia orientado com relação à conquista de Jericó. Às vezes Deus dizia: pega o despojo. Às vezes Deus dizia: não pega nada. Se Deus disser: não pega nada, não pega. E se Ele disser: pode pegar, pode pegar. Aleluia. E Deus não tem um padrão. Ele disse: olha, conquiste a terra de Jericó, mas não leve nada. Acã viu uma capa babilônica, viu alguma coisa preciosa, levou e escondeu na sua tenda. E por conta desse pecado, o povo foi derrotado na cidade de Ai. Uma cidade pequenininha, eles tiveram que voltar correndo, porque havia pecado entre o povo. Às vezes a gente acha que pecado não é problema, e dá aí nomes para o pecado, é desvio, é apenas uma questão sem muita importância, e a gente esquece que às vezes o pecado ele pode obstruir uma grande vitória. E talvez o maior pecado a angustiar os corações do povo de Israel fosse o medo. A sensação de que Josué poderia ter errado nas interpretações das orientações de Deus. Mas Josué era um homem fiel. Estava desde o momento em que a primeira batalha foi vencida contra os amalequitas. Eles poderiam ainda temer que Deus estivesse permitindo que o povo passasse por mais sofrimento. E era a reclamação constante deles: estamos sofrendo, não tem água. Deus mandava maná e eles disseram: estamos enjoados do maná, a gente quer carne. Eles reclamavam de tudo. É interessante como que a jornada do povo de Israel é semelhante à nossa jornada. São duas jornadas muito parecidas. E o povo reclama, e eles têm medo de que Deus estivesse permitindo que eles passassem por mais sofrimento. E eles estavam receosos daquilo que tinha pela frente. Quantas vezes eles reclamaram de Moisés? Reclamaram tanto de Moisés, que um dia Moisés disse: Senhor, chega, não dá mais, eu não aguento reclamação. Meus irmãos, para mim, um dos maiores homens da Bíblia é Moisés. Quero chegar no céu e dizer: Moisés, o que era conduzir 600 mil homens a pé, fora mulheres e crianças, beirando aí quase 2 milhões de pessoas? Velhos, crianças, mulheres grávidas, dando a luz filho. Ora tinha água, ora não tinha. Deus dava a sua provisão, mas o povo era queixoso, igualzinho eu e você. Reclamava do nada, reclamava de tudo. E eles estavam certamente temerosos de que Josué não havia interpretado corretamente as orientações de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: é necessário apenas que a gente esteja espiritualmente preparados para aceitar o que Deus fará. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar,
as instruções específicas, detalhadas, foram dadas ao povo. Eles deveriam seguir a arca. E eles deveriam manter uma distância de 900 metros a 1000 metros. Não é de 500, não seria de 300. Você lembra de que tentaram transportar a arca de Deus de qualquer maneira e houve morte por conta daqueles que acudiram à arca no momento em que a arca iria cair. E a ordem de Deus era bem específica quanto ao transporte da arca. Quem é que poderia, como poderia, em que tipo de animal poderia. Então, as ordens de Deus foram claras. O que era a arca? A arca é um objeto de 1,5 metros de comprimento, 80 centímetros de altura, 80 centímetros de largura, e dentro da arca havia uma porção de maná, o cajado de Arão, a cópia dos 10 mandamentos, e ela era fechada com uma tampa de ouro sobre a qual ficavam 2 estatuetas de querubins. Essa era a arca, símbolo da presença de Deus, símbolo de que Deus estava no meio do seu povo. E ela lá no tabernáculo e mais tarde no templo representariam a presença de Deus. E aqui é o seguinte: enquanto o povo seguisse a arca na distância que Deus havia determinado, o povo estaria sendo liderado por Deus. Amém. Se o povo dissesse: a gente está longe da arca, vamos nos aproximar da arca, eles morreriam, certamente. Se eles se distanciassem demais da arca, dissessem: não deixa a arca andar, vamos nos distanciar uns 2 quilômetros, eles certamente também não obteriam as suas vitórias. Deus é um Deus claro, e a gente tem que colocar o nosso foco em Deus. O meu foco é Deus. O meu alvo é Cristo. Desembaraçando de todas as coisas, prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele diz: eu deixo de lado aquilo que me impede e olho para o alvo. Meu irmão, minha irmã, nós temos o alvo. O nosso alvo é cruzar o Jordão e chegar no alvo lá. Esse é o nosso alvo. Esse é o meu alvo. Aleluia. Leia o livro O Peregrino de John Bunyan, que você vai ver como é que a vida cristã funciona. Aqueles que ao longo da jornada se distraíram, ouviram vozes, não atravessaram os vales, não subiram as montanhas, não tiveram o privilégio que um cristão teve quando ele olha e ele vê a cidade que estava do outro lado do rio. A gente precisa de colocar o nosso foco em Deus, mas especialmente numa ocasião como aquela em que a nação embarcava em uma nova aventura e que naturalmente envolvia um grande perigo. Eles precisavam ter um foco em Deus. Eles precisavam ir apenas aonde o próprio Deus os levasse. Não seriam pioneiros solitários. Aliás, Deus fez questão de dizer para Moisés, para Josué:
serviremos ao Senhor. Josué, ele é marcado pela sua determinação. Ele é marcado pela sua firmeza. E quando a gente olha para o Novo Testamento, quem é a nossa arca? Cristo é a nossa arca. Aleluia. Quando o anjo disse, e ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Ele não é Deus conosco só nas vitórias. Ele não é Deus conosco só nos sorrisos. Ele não é Deus conosco quando a vida vai bem na saúde, quando a vida vai bem nas finanças. Ele é Deus conosco 24 horas. Ele é Deus conosco na morte. Ele é Deus conosco na vida. Ele é Deus conosco nas conquistas. Ele é Deus conosco quando a gente sofre. Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Você não tem um Deus que manda recado, você tem um Deus que está. Você tem um Deus que não tira férias. É um Deus que está. Você não serve um Deus que você clama, que você pede, que você chora e que Ele não te escuta, mesmo que você não entenda o que Ele fala, mesmo que você não compreenda o que Ele fala. Você não precisa entender, você precisa obedecer. O povo não sabia como que iam atravessar o Jordão, sem salva-vida, sem saber nadar, mas Deus já havia programado no dia tal, na hora tal, quando os sacerdotes colocarem os pés nas águas, o Jordão vai abrir. Aí o povo vai atravessar a pé enxutos. Cristo é a nossa arca. O autor aos Hebreus disse que a gente deve correr na corrida da vida, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus não atravessou o Jordão, Jesus atravessou o portão de ferro da morte, venceu a morte, morreu, foi sepultado ao terceiro dia. O túmulo não deteu o Filho de Deus, ele ressuscitou. Essa notícia, se eu fosse você, aumentaria o teu barulho de glória. Venceu aquilo que eu não venceria, amores. Ele venceu o diabo, aquilo que eu não venceria, ele venceu. Ele venceu o desânimo, aquilo que eu não vencia, ele venceu. Ele venceu para você vencer. Ele venceu para você vencer. Ele venceu para você vencer. Olhe para cá. Glória a Deus. Cristo jamais teria a expectativa de que cruzássemos o rio antes que Ele próprio tivesse atravessado ele. Aleluia. Cristo não quer que você passe por nenhum caminho que Ele não tenha passado. Ele passou por todos os caminhos. Oh, Deus vivo. O autor da carta aos Hebreus disse: nós temos um sumo sacerdote que, como um de nós, sofreu. Então vocês acham que o nosso Cristo era um semideus? Ele era Deus, mas ele era 100% humano. Ele sofreu tudo que eu sofro. Ah, Jesus. Aquilo que você está passando, Ele já passou por esse caminho. Ele já trilhou esse caminho. Ele já cruzou esse caminho. Tudo que Ele requer de nós está firmado no que Ele mesmo já fez. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz: eu vou ter aflição. Vocês vão ter aflição. Vocês vão ter aflição, mas eu venci. O que Ele venceu? Venceu as aflições, os ataques, as agressões, as traições. Ele venceu a religião, Ele venceu o Estado, Ele venceu tudo. Para que você pudesse vencer. Levante as suas mãos e adore a Deus. Aleluia.
firmado no que ele mesmo já fez. Oh, glória a Deus. Aleluia. Não adianta eu falar para o meu filho, faz isso. Ele disse, pai, o senhor nunca fez isso. Meu filho, peça perdão, o senhor nunca fez isso. Releve, o senhor nunca fez isso. Quando Cristo disse, perdoa, é porque eu já perdoei. Sofras injustiça porque eu já sofri. Não temas. Temos que apenas seguir a trilha com as suas pisadas. Aleluia. Cristo vai pisando na frente e a gente vai pisando atrás. Deixa eu dizer para você, Cristo nunca está atrás, Cristo sempre está na frente. Sempre está na frente. Não há rio que Deus deseje que você atravesse sem que Ele não o tenha atravessado. Amém? A gente inicia a nossa jornada com Cristo e Ele permanece a um passo diante de nós até o final. O nosso desafio é manter o foco nele. Aleluia. Foco nele. Foco nele. Diga comigo, foco nele. Foco nele. Aleluia. Aleluia. Mulher de Ló. Sai de Sodoma. E Deus diz, não olha para trás. Olha só. Deus poderia ter dito, não, foi uma fraquezinha dela. Ela vai seguir junto com a família, mas ela se transforma numa estátua de sal, porque ela perdeu o foco. Tem muita gente ficando na estrada. Vou repetir, tem muita gente ficando na estrada, porque está perdendo o foco. Está perdendo o foco. O nosso maior desafio é manter o foco. Em terceiro e último lugar, esse texto aqui nos mostra que a gente tem que caminhar com os nossos próprios pés. Aleluia. Diga eu preciso caminhar. Com os meus próprios pés. A ordem de Deus é que Josué lhes mostrasse como deveriam agir. Olha aqui, verso 8. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto do Jordão. Ou seja, não avancem, parem junto do Jordão. Ou seja, essa é a ordem expressa de Deus. A água não pararia de correr até que os sacerdotes ou os 12 escolhidos de cada tribo e os sacerdotes molhassem os pés. Quando eles colocassem os pés nas águas, o resto seria feito por Deus. Aleluia. Eu costumo dizer nos momentos de luta, de tribulação, de dificuldade, na verdade nenhum de nós temos isso aqui, né? Na verdade, estamos mirando todos os coisas. Eita, agora. A gente fazer o natural e deixar o sobrenatural com Deus. Aleluia. Quando os sacerdotes carregavam a arca, pisaram na corrente do Jordão, Deus interveio. Oh, aleluia. Aleluia! Deus interveio. A correnteza que descia parou de correr. Aleluia. Isso aqui é extraordinário. Formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeratã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, que é o mar morto, que é o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio. Em frente de Jericó. Tente imaginar a seguinte cena comigo: uma procissão, Oh, Deus. uma multidão, Aleluia. os idosos, as crianças, brincando no leito do Jordão seco, em que o povo atravessa, as mães carregando os seus bebês. Imagine essa cena maravilhosa, essa cena magnífica do povo atravessando o Rio Jordão, um verdadeiro milagre. O leito seco, as águas pararam. No momento
Entretanto, precedendo qualquer ordem de Deus que Ele nos entrega, Ele nos proverá da sua graça para poder cumprir. Ele vai dizer: minha filha, estou te dando essa luta, mas eu também estou te dando a graça dessa. Júlia, eu estou te permitindo passar por isso, mas a minha graça já está suprindo a sua vida. Você vai passar por dor, mas a minha graça não vai te voltar. É aquilo que Paulo orou: tira o espinho. Não, tira o espinho. Não, tira o espinho. Não, tira o espinho. Não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Os milagres divinos, eles se concretizam, eles se realizam até no último detalhe. Até no último detalhe. Josué dá uma ordem para os israelitas e diz: olha, pegue cada uma pedra. Vocês vão colocar no meio do Jordão. Lá na frente, os filhos de vocês vão perguntar: que pedras são essas? Conte a história. Conte a história. Falem que vocês foram escravos no Egito. E eu imagino que aqueles que estavam atravessando o Jordão, alguns deles atravessaram o Mar Vermelho. Ou pelo menos ouviram as histórias dos pais sobre o dia que eles atravessaram o Mar Vermelho. E agora eles estão atravessando a pé enxuto, no meio de um paredão de água. Parou tudo. Eles atravessaram com os pés, em terra seca, em terreno seco. O milagre de Deus é completo. O milagre de Deus está até nos detalhes. Deus cuida do último detalhe para que os milagres dele aconteçam em nossas vidas. Olhe para cá. Aleluia. Eu quero concluir a minha palavra dizendo: assim como Israel, todos nós caminhamos por uma trilha nunca vista. O meu amanhã, como é que vai ser? Eu obedecer, o que é que vai acontecer? Todos nós estamos trilhando trilhas novas. A gente sabe do que está acontecendo aqui agora, e sabe do que aconteceu ontem. A gente não sabe o que acontecerá amanhã. Nada, a gente não tem certeza de nada. A gente sempre vai caminhar por uma trilha nunca vista por Deus. Cada um de nós vai viver as nossas experiências. Inesperadamente a gente pode enfrentar situações desagradáveis. Só que nessas circunstâncias a gente pode confiar que a gente não está só. E alguém disse que mais importante do que o lugar que a gente chega é na companhia de quem nós estamos. É quem vai conosco. É aquilo que Frida Bing escreve no hino 515. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Será a minha sorte a dura cruz levar, mas se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Neste exato momento, acontecerão fatos que influirão no seu futuro. E esses fatos estão todos sob a orientação de Deus. Deus está no seu amanhã. Vou repetir: Deus está no seu amanhã. Hoje é sexta, Deus te espera no sábado. Amanhã é sábado, Deus te espera no domingo. Aleluia! Deus é um Deus que está na quinta, esperando que você atravesse a sexta de uma forma qualquer. Deus está lá amanhã, te dando boas-vindas e dizendo: meu filho e minha filha, eu estou aqui te esperando.
só está conosco, Deus já chegou no teu futuro. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Deus está no teu futuro. Deus é um Deus presente. Eu Aleluia. gosto do Salmo 23, porque o salmista disse: Deus já foi o meu pastor. Deus será o meu pastor. Ele diz: Deus é. Ou seja, é o salmo da presença de Deus. Ele me leva para junto das águas, refrigera minha alma, leva-me para as pastos verdejantes, mas Ele me guia pelo vale da sombra da morte, e eu habitarei na casa do Senhor. Fique em pé. Aleluia. Olhe para cá. Pegue esta palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Qual é a grande lição que a gente aprende com Israel? Deixa eu dizer para você: não existe nenhum rio tortuoso demais, nem um rio fundo demais, nem um rio rápido demais, para que Deus não seja capaz de te ajudar a atravessar. Coloque a tua mão. Aleluia. Diga para o teu coração que é de onde procede as saídas da vida. Pare de temer. Velho do coração. Aleluia. Confie no que Deus está te falando. Adoramos Deus. Você não precisa de entender, você tem que acreditar. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Ore ao Senhor nesta hora. Logo em seguida o ministério pode cantar. Oh, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Senhor, todos nós temos o nosso Jordão. Ajuda-nos a atravessar, para a gente entrar na terra que mana leite e mel. Na terra que mana leite e mel. Adorar
Obrigado, viu? Amém. Que é isso? Que palavra, né, Pedro? Pastor Pedro. Não é à toa que vamos entregar para o pastor título cidadão honesto. Não só para ele, pastor Pedro, meu amigo pastor Guinaldo. Cadê mais? Irmão, não pode falar com ele, né? O Guinaldo, o Josué. Quero aqui, irmãos, nesse momento, chamar minha esposa, vem cá um pouquinho, o Ariel, a Pâmela. Eu queria que os irmãos fizessem uma oração especial essa noite para a família do Ariel. Semana passada, o pai dele e a mãe dele tiveram um acidente gravíssimo. O padrasto